conselheiros conforme eles encaminharam. Muito obrigada. Bom, hoje a nossa pauta são os processos, né, aprovação da 78ª reunião do Consup. Também nós temos, né, a resolução que altera de referendo o endereço do Campo Senador Canedo. Também temos uma resolução de referendo. Falou comigo, Reinaldo? Não, desculpa, chefe, eu estou só testando aqui o microfone, deu certo, desculpa. Uma resolução de referendo também, corrigindo a emenda e o artigo do programa mestrado EJA, a renovação da autorização da Fundação Rádio, Televisão Educativa e Cultural. Temos nos projeto pedagógico do curso de pós-graduação na ciência, especialização em docência para educação profissional e tecnológica. Temos um processo que é a manifestação dos campos Itumbiara e Goiânia quanto à forma de seleção dos estudantes ingressantes dos cursos técnicos integrados ao ensino médio. Temos também a resolução, né, 108, em que também há um documento, né, do Colégio de Dirigentes que trata sobre a questão também da forma de ingresso para o ano de 2023, e temos ainda um projeto de curso de pós-graduação lato sensu. Antes de iniciarmos, né, eu gostaria de solicitar a vocês a exclusão da pauta, retirar da pauta, né, a aprovação do relatório da atividade da FUNAP, que dado, né, o número de documentos enviados à Câmara, não foi possível que a Câmara concluísse, né, e emitisse o parecer. Então, nesse sentido, eu solicito aqui a retirada de pauta desse item. Há alguém contrário à retirada de pauta do item? Conforme o nosso regimento do Consup, né, no artigo 29, no parágrafo 10, esse vai ser um item que, retirando da pauta hoje, ele será automaticamente incluído no início da ordem do dia da próxima reunião. Há alguém contrário à retirada desse item de pauta? Então, tá. Então, retiramos, né, esse item de pauta e ele vai, né, automaticamente para o início, né, o primeiro item de pauta da nossa próxima reunião. Bom, alguns informes, né, para nós, que eu trago aqui para os conselheiros e conselheiras, marcando, né, conforme solicitado, o dia fixo, né, e o período da semana para a realização das nossas reuniões do Consup. Então, estamos aqui agendando para segunda-feira, sempre das 9h30 às 12 horas, né? Conforme o regimento, são 2h30 de reunião. Já gostaria também de antecipar a vocês que, dada, né, o número de processos que nós temos na Secretaria do Consup, e para darmos, né, andamento, que são pautas muito importantes para finalizar, né, os encaminhamentos, eu estou já propondo, né, uma reunião extraordinária no dia 26 de setembro e 2 ordinárias ainda para este ano, né? Uma pré-agenda aí para dia 31 de outubro e a outra no dia 12 de dezembro, porque as reuniões elas são a cada 2 meses, né? Mas como nós estamos tendo a reunião hoje, eu estou já propondo aí uma extraordinária para o dia 26 de setembro, ok? Um outro informe, né, sobre o boletim epidemiológico, que, de acordo com a deliberação do Comitê Central de Acompanhamento da Covid-19 do IFG, desde maio de 2022, esse boletim ele tem sido publicizado, né, mensalmente, tá? Então, a gente pode aí acessar, né, no link do ifg.edu.br/coronavírus. Informar também a todos e todas, né, que nós faremos agora um concurso público, que será publicado em breve, o edital, né, do concurso público, para a contratação de servidores públicos efetivos para o IFG, com vagas para docentes e para servidores técnicos administrativos. Pela primeira vez, né, nós tivemos, dada, né, não termos os recursos, né, próprios, né, em nossa LOA,
e termos a autorização para a realização do concurso só para este ano até 31 de dezembro, nós, então, tivemos que contratar o Instituto Verbena para que ele pudesse, né, realizar aí a gestão administrativa, né, e financeira, mas o concurso ele seguirá todas as normativas internas do IFG, conforme a resolução do Consup número 23, de 22 de agosto de 2016, e foi alterada pela resolução Consup número 129, de 6 de maio de 2022, que traz o regulamento para elaboração de edital de concursos públicos, né, de provas e títulos para provimento de vagas para cargos da carreira do Magistério de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do IFG. Então, embora, né, o Instituto Verbena fará toda essa gestão administrativa e financeira, todos os nossos servidores e servidoras participarão das bancas normalmente e seguiremos, né, todo o processo, né, conforme as nossas regulamentações. Tá? Quero aqui, em nome do presidente do CONIF, o reitor Cláudio Alex, e em meu nome, né, do nosso IFG, convidar todos os conselheiros e conselheiras para a solenidade de abertura do programa La Paixão em Rede. Vocês receberão um convite ainda essa semana, tá? O evento será realizado em 19 de setembro, às 16 horas, no IFG, Campus Itumbiara. O projeto La Paixão em Rede, eu acho que já, se não me falha a memória, eu coloquei aqui em uma outra vez, mas não eram vocês, né, que estavam. Esse é um projeto, né, que teve a participação de 5 países, e ele encerrou, né, no primeiro momento, o ano passado. E teve o compromisso, o CONIF fez um compromisso de dar continuidade, né, a essa metodologia, conforme o projeto La Paixão em Rede. E nós, né, tivemos, né, a grata surpresa e satisfação de agora vamos protagonizar, né, esse projeto, porque o Campus Itumbiara, no período da Covid, ele executou, desenvolveu o projeto La Paixão em Rede, que foi denominado de Branco Sol, que, então, a partir desse projeto Branco Sol, foi aprovado no CONIF, né, a realização do projeto La Paixão em Rede. Nós teremos a participação de 32 institutos da rede, teremos também a participação do Instituto Politécnico do Porto. Então, será um evento aí, né, internacional. E vocês então receberão aí o convite, se puderem participar, será um enorme prazer estar com vocês. Quero aqui também falar, né, sobre as luvas transceptoras, que saiu essa semana aí na nossa página. Nós fizemos, né, finalizamos a primeira parte desse projeto, e em uma audiência em Brasília, junto ao ministro e à CETEC, nós tivemos, então, contamos com o apoio para dar continuidade, né, e finalizar este projeto para que, de fato, as luvas transceptoras cheguem, né, a toda a comunidade dos institutos federais, mas também, né, no futuro próximo, a comunidade, né, de todo aí o Brasil, né, quiçá, né, para o exterior também, tá? Dizer a vocês também da nossa alegria, né, do estudante do curso técnico em cozinha, que ganhou o prêmio Dolman, o Oscar, né, da gastronomia, na categoria regional Goiás, que é o estudante Paulo Henrique da Silva, do curso técnico integrado em cozinha da modalidade de educação de jovens e adultos. Então, a entrega da estatueta, que é considerado o Oscar, ocorreu no dia 12 de agosto em Macapá. Então, a gente, assim, fica muito feliz de ver nossos estudantes aí, né, galgando nesses espaços, conseguindo. E, nesse sentido, eu quero deixar registrado aqui o trabalho, né, de toda a equipe de docentes, servidores técnicos administrativos do campus Goiânia, principalmente aqueles que atuam também no curso, em especial a professora Alcir Viana, que vem aí, né, fazendo esse trabalho muito bonito, muito importante, né, possibilitando aos egressos do curso de cozinha, né, ter essa visibilidade aí nacional e até mesmo internacional. Quero também, né, falar da nossa formação para os novos conselheiros do Consup, agradecer aos palestrantes, professor Weber Tavares Silva Júnior, ao professor Vanderlei Azevedo de Brito e ao professor Diego Trindade Dávila Magalhães, da Universidade Federal de Goiás. Essa foi a primeira vez, né, que tivemos aí
um curso, né, para a formação dos novos conselheiros, né, do Consup. Nesse sentido, essa é uma ação que foi promovida pela Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos, por meio da Coordenação de Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas, a quem agradeço pela elaboração, coordenação e acompanhamento. Nosso muito obrigado. Bom, falta só um informe, né? O informe agora é sobre o desempenho da atividade de auditoria interna governamental, o relatório gerencial, e eu vou, então, convidar o nosso auditor-chefe, José Corrêa, para fazer esse informe para nós, né? Dizer aí um pouco do que trata esse documento e por que ele é também um informe, tá bom? José Corrêa, por favor. Obrigado, professora Neida. Bom dia a todos e a todas. Como o professor Neida já falou, sou José Corrêa, atual doutor-chefe aqui da auditoria interna. Vou trazer algumas informações complementares no que se refere ao nosso relatório gerencial encaminhado ao Conselho Superior. Antes de falar especificamente do relatório gerencial, aqui, aproveitando que os nossos conselheiros, boa parte deles são novatos aqui no Conselho, vamos falar um pouco como é que é feito o trabalho da auditoria interna ano a ano. Então, a auditoria interna, anualmente, faz a elaboração da minuta do plano de auditoria interna anual, nós chamamos de PAINT, do ano seguinte. Agora mesmo já estamos em curso esse levantamento de informação para elaboração do planejamento anual de auditoria interna. Esse plano de auditoria interna ele é elaborado em conformidade com a instrução normativa da CGU. A CGU tem uma instrução normativa específica para disciplinar esses planos anuais de auditoria interna de todos os órgãos e entidades da administração indireta. Bom, e essa minuta, além de passar pela avaliação da CGU, ela é feita aqui, essa minuta, em outubro, eu encaminho para a CGU devolve com alguma manifestação ou não, mudança ou não de alguns itens, e posteriormente chegando aqui, é instruído um processo e vai também para a avaliação, deliberação e aprovação deste conselho. Então, há também dispositivos específicos no nosso regimento interno da auditoria interna aprovado na resolução número 100 de 2021, onde estabelece as competências da unidade de auditoria interna. E entre essas competências, eu vou destacar apenas uma. No artigo 24, inciso 25º, preceitua que a unidade de auditoria interna deve comunicar semestralmente o desempenho da atividade de auditoria interna governamental ao dirigente máximo da instituição e ao Conselho Superior, contemplando informações sobre, exatamente está no bojo do relatório gerencial, os tópicos principais, o propósito, a autoridade e a responsabilidade da unidade de auditoria interna governamental. O desempenho da atividade de auditoria interna, comparando aquilo que foi feito no planejamento anual e aquilo que foi realizado até o momento. E esse relatório gerencial foi atualizada a informação até 27 de julho de 2022. E em cada localização, em cada ação, aquilo que foi feito e aquilo que falta a se fazer. Além disso, vai também um tópico de informações em relação às recomendações não atendidas, né? O que é recomendação não atendida? Ano a ano, no nosso relatório de auditoria, são emitidas recomendações e, a partir de então, da emissão dessas recomendações, a auditoria faz o seu monitoramento. O que é isso? É semestralmente, cobra dos setores sobre a implementação, para manifestar sobre a manifestação ou não daquelas recomendações pendentes de implementação em cada setor. Então, nesse relatório gerencial também é encaminhado todas as recomendações com pendência de implementação. Então, no geral, esse é o teor das informações complementares. E, nesse sentido, eu agradeço ao professor Doneiro pela oportunidade e essas são as informações complementares apresentadas acima. Estarei disponível, como a professora falou. Se alguém tiver alguma dúvida, estarei aqui disponível. Professora, muito obrigado. Nós que agradecemos, José Corrêa. Então, conforme colocado pelo José Corrêa, é um informe, mas caso alguém queira fazer alguma questão pontual, nós podemos deixar aqui alguns minutinhos.
E não tendo, então nós agradecemos, José Corrêa, sua participação, nosso muito obrigada, tá, por você estar aqui. Ok, estou sempre à disposição. Obrigado. Obrigada. Bom, então agora nós vamos passar, né, para a nossa pauta dos processos, né, da análise aí dos nossos pareceres. Vou convidar, então, o presidente da Câmara Consultiva de Ensino, Pesquisa e Extensão do Consup, o processo 1507, que trata aí sobre a alteração do endereço do campo Senador Canedo. Foi uma resolução ad referendo em que nós tivemos aí a emissão desse parecer. Professor conselheiro Reinaldo. Bom dia, presidenta, bom dia a todos e todas. Vocês me ouvem bem? Ótimo, então, nós ficamos com o parecer do processo, como a senhora disse, o 1507, ficou como parecer 28 da Câmara Consultiva. É uma situação razoavelmente simples, mas necessária do ponto de vista administrativo, né? Que é a alteração do endereço do campo Senador Canedo. Né? Isso envolve, inclusive, questões de impacto para aprovação de curso. O processo foi instruído com o memorando 31 da PROEM, no 12 de maio, a própria resolução do Consup, 26 de 2018, memorando 183 da PROEM, de 16 de maio, e a resolução 130 de 18 de maio de 2022. Né? A Câmara avaliou o processo e que consta a resolução do Consup, número 26 de 990, de referendo, em que foi publicada a alteração do endereço do campo Senador Canedo. E a Câmara emite parecer favorável à alteração do endereço e seguiu o processo para o pleno. É isso, presidente. Obrigado. Nós que agradecemos, conselheiro. Abrimos aí, então, para questionamentos, contribuições, esclarecimentos. Não temos. Bom, então, não tendo, né, eu coloco, então, em regime de votação, e, nesse sentido, eu pergunto se há alguém contrário à aprovação do parecer da alteração de mudança de endereço do campo Senador Canedo. Pode se manifestar em voz ou no chat, por favor, se há alguém contrário. Ok, então, não tendo, está aprovado, então, né, o parecer aí da alteração de endereço do campo Senador Canedo. Bom, agora nós vamos passar, então, acho que está com vocês também, né, conselheiro Reinaldo, que é uma resolução também de referendo, que trata aí, corrigindo a emenda, o artigo 1º, né, da resolução 132, de 15 de julho, que trata aí sobre o programa mestrado de educação de jovens e adultos. Por favor. Só um minutinho, presidente. Presidente, só me corrija, por favor. Esse é o processo 1350, porque o 498 nós não recebemos ele, não. É do Prof. EPT? Não estou te ouvindo, presidente. É que eu estava desligado. Da alteração, eu acho que é esse número mesmo, aqui é o 498, que trata sobre a alteração lá da resolução do programa de mestrado EJA. Vocês emitiram parecer. Uai, presidente, na minha planilha não está aqui, não. Vocês têm ele aí? Deixa eu confirmar aqui, só um minuto. 498. Vou encontrá-lo aqui. Eu estava com ele aberto, eu mudei aqui. Está aqui.
Enviado para Reinaldo. Deixa eu ler aqui para o conselheiro. Parecer dele, deixa eu caçar ele aqui, então. Documento. Reinaldo, está relacionado à localização do campus, né, Alberta. A resolução anterior saiu mais de um campus, e é um campus só. Tá. Eu acho que esse foi da reunião passada, né? Inclusive, que não foi apreciado, tá certo? Não foi de agora, não. Então, por isso, desculpa. Deixa eu caçar ele aqui no meu celular. Estou com o parecer de vocês aqui aberto. O parecer qual data? Presidente, pode me falar, por favor, para eu facilitar para achar aqui? Você quer Desculpa, não ouvi sua pergunta? A data do parecer, você tem A fácil? data, Se é julho ou agosto. 19 de... o parecer número 19, de 8 de julho. Julho, tá. Só um minuto, vou abrir aqui. Aí a conselheira Elza também colocou aqui isso. Qual que é o número do parecer, presidente? 19, de 8 de julho. Aqui, achei. Tá, tô abrindo ele aqui e vou fazer a leitura. Desculpa, tá? Pronto. Analisamos o parecer, vai dar ruim. Vamos lá. Ficou aqui pra gente como parecer 23, né? No título ficou 19. Processo 498. Eu fui o relator desse processo. A retificação da resolução 86 também é uma questão razoavelmente simples. Obrigado aí, Ruberley, por fazer lembrar o que foi a situação. Ele foi instruído com o memorando 82 do campus Inhumas, resolução 86 de 2021, despachos administrativos, memorando 01 da comissão da APCN do mestrado, e a ata 71. Ele é uma situação que foi errado a instrução dele, né, porque estava como multicamp, e ele não é um mestrado multicamp, né? E aí o memorando 82 do campus Inhumas, o presidente da comissão, o prof. EJA, e o diretor-geral do campus Inhumas, destinado à chefia de gabinete da reitoria, solicita a retificação da resolução 86. No despacho da diretoria de pós-graduação, as folhas 9 do processo manifesta-se favorável à solicitação de atualização e retificação da referida resolução 86, e o memorando 01 da comissão da APCN do mestrado EJA consta a justificativa em relação à retificação da resolução, que foi uma realização do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Educação e Formação de Trabalhadores, em que a própria PG atuou no âmbito da sua institucionalização com nomeação de portaria. A escolha do campus 7 se deu no âmbito dos campos da região metropolitana de Goiânia, decidido pelo campus Inhuma em deliberação do Colégio de Dirigentes do IFG. A Câmara Consultiva emite parecer favorável às adequações solicitadas no memorando 82 e seguiu agora aqui para o Pleno analisar. É isso, presidente. Está aberto para algum questionamento, esclarecimentos, contribuições? Não temos. Então, nós colocamos em regime de votação. Alguém contrário à aprovação do parecer da Câmara Consultiva de Ensino, Pesquisa e Extensão, por favor, se manifeste no chat ou em voz. Está aprovado aí o parecer, então. Obrigada, conselheiro. Agora passamos, então, para também, foi uma resolução ad referendo, né, dada a urgência, que foi a renovação da autorização da Fundação Rádio, Televisão Educativa e Cultural, da Fundação RTVE, como fundação de apoio ao IFG. Também está com a Câmara Consultiva, né, de Ensino, Pesquisa e Extensão. Então, passo aí para o conselheiro, o presidente da Câmara, o conselheiro Reinaldo, por favor. Presidente, se você tiver esse também fácil, se puder me falar, ele também foi de julho, certo? Esse também foi. Deixa eu ver. O parecer é o 2159.
que olhar aqui. Espera aí, tem várias abas, gente, abertas aqui. Parecer técnico. Deixa eu ver o que é isso. Só um minutinho que eu estou abrindo aqui também. Eu também estou abrindo aqui, eu vou ter que abrir aqui no... Artigo 51 do processo. Só um minutinho, estou procurando. Presidenta, eu estou com um parecer aqui, esse foi da Câmara Consultiva de Finanças. Os pareceristas foram o Raul e o Fernando. Eu abri ele aqui agora, talvez eu tenha equivocado mesmo. Conselheiro Fernando, está com vocês o parecer? Eu acho que sim, né? Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo? Estamos. Sim, esse processo ele veio para a gente. Nessa Câmara consta somente eu como presidente e o Fernando. Né? Nós fizemos o parecer. Desculpa, eu troquei aqui nos pareceres. Então, com vocês aí, tá? Parecer, por favor. Obrigada. Não, tudo bem. Só um momento. Esse processo ele foi encaminhado para nós. Foi aberto esse processo em 9 de agosto de 2022, na reitoria da FG, que visou a apreciação e elaboração do parecer da nossa Câmara Consultiva em relação à renovação da autorização da Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural, Fundação RTVE, como fundação de apoio ao Instituto Federal de Goiás, e foi nos encaminhado através do despacho 24.22 de 88, no dia 10 de agosto de 2022. Essa Câmara ela é bem pequena, né? Só eu e o Fernando, então nós fizemos a parte de análise desse processo e com base nos relatórios que foram anexados, principalmente com base no relatório do professor, só um momento, que é gestor do processo, que é o Kepler Bequinel Ferreira, nós votamos favorável na continuidade da concessão, né, da renovação da autorização da Fundação RTVE. Então, eu acho que seria isso. Ainda não temos tantos detalhes em relação a isso, do processo. Ok. Então, eu abro aí, então, para algum questionamento, esclarecimentos ao pleno. Só um adendo, Sim. A fundação, ela faz aquele projeto matutando, né? Às vezes a gente não tem tanto conhecimento, mas ele está sempre sendo lesionado aí. Então, o nome do projeto é o Matutando, tá? É isso. Algum questionamento? Esclarecimento? Não? Bom, então, não tendo, eu coloco aí em regime de votação, né, o parecer da Câmara. Se alguém contrário à aprovação do parecer, por favor, se manifeste no chat ou em voz, por favor. A renovação da autorização da Fundação RTVE. Não tendo, então, está aprovado aí o parecer. Muito obrigada.
conselheiro Raul. Obrigada. Passamos agora para o processo 1350, de 2022, 84, projeto pedagógico do curso de pós-graduação na ciência, especialização em docência para a educação profissional e tecnológica. Esse está com a Câmara Consultiva de Ensino, Pesquisa e Extensão, conselheiro presidente Reinaldo, é isso? Isso, presidenta, foi analisado pela Câmara Consultiva, parecer 29, eu fui também o parecerista desse processo. Projeto pedagógico do curso de pós-graduação, ciência, especialização em docência para educação profissional e tecnológica, docente EPT. O processo foi instruído, passou pelas instâncias e emitido parecer, as instâncias competentes, PROEM, próprio EPG, Diretoria de Pós-Graduação, CONEPEX. O IFG foi contemplado no edital para a segunda fase, para a realização dessa atividade, mas em destaque, né, são mais de 300 vagas, etc., mas em destaque a gente inclusive encaminhou a solicitação de uma manifestação para a PROEM, por uma questão também administrativa, mas não é uma questão menor, importante, tendo em vista que, de acordo com a solicitação que estava no edital, o cursista teria contemplação plena em licenciatura EPT. Entretanto, no parecer 6 de 2022 da PROEM, que a gente solicitou que manifestasse em referência ao item 5.7 do PPC, a PROEM nos dá destaque, né, para o cumprimento da indicação supracitada com relação à diplomação de licenciado. É necessário que a instituição disponha em sua grade de cursos regulares reconhecidos pelo MEC um curso de licenciatura em educação profissional e tecnológica, o que ainda não se configura de uma realidade no âmbito do Instituto Federal de Goiás. Assim, a ausência do curso de licenciatura mencionado impossibilita a emissão de diploma conforme indicação do PPC em tela e conforme previsto na portaria 1095 de 2018, que dispõe sobre a expedição e registro de diploma de cursos superiores e de graduação no âmbito do Sistema Federal de Ensino. Caberá ao IFG emitir certificado de especialista em docência para educação profissional e tecnológica, docente EPT, procedimento administrativo que não encontra óbice em restrição legal para sua efetivação. A gente solicitou somente essa adequação, né? E tendo essa adequação, a Câmara aprovou o parecer e encaminhou aqui para análise do Pleno. Então, abrimos aí para as considerações, esclarecimentos. Bom, e não tendo, então a gente coloca em regime de votação. Se há alguém contrário à aprovação aí do parecer 1350, que trata do projeto pedagógico do curso de pós-graduação Lato Ciência, especialização em docência para educação profissional e tecnológica. Quem for contrário, por favor, se manifeste no chat ou em voz. Mas não tendo ninguém contrário, então está aprovado, né, no parecer aí do 1350. Obrigada, conselheiro. Bom, agora nós passaremos aí ao processo 2247, que foi uma manifestação dos campos, né, Itumbiara e Goiânia, da comunidade acadêmica, quanto à forma de seleção dos estudantes ingressantes dos cursos técnicos integrados ao ensino médio. Está com a Câmara Consultiva de Ensino, Pesquisa e Extensão, é isso, conselheiro Reinaldo? Isso, presidenta. Antes de eu fazer a leitura do parecer, eu gostaria de pedir um pouco de paciência aos conselheiros, que eu gostaria de fazer a leitura na íntegra desse relatório, tendo em vista a importância dele, que envolve o processo seletivo de 2022, né, não só a política de ingresso, mas também na Câmara, presidente, aí eu não sei como que eu posso proceder, nós decidimos em juntar os dois processos para emitir somente um parecer, o processo 2247, que tem a manifestação dos dois campos sobre o processo
seletivo 2022, e o processo 1845, que teve a manifestação do CODIR direcionado para... Nossa, esqueci para onde que nós direcionamos, foi para a PROEM, né? Para discussão sobre o processo seletivo. Como os dois processos tratam do mesmo objeto, nós decidimos analisar eles, os dois no todo, para emissão de um único parecer. Tá? Gostaria de observar também, referente a esse processo, além da juntada, que na tramitação dele, na discussão que a gente fez na Câmara, nós encaminhamos para a manifestação da PROEM, da PROAD, uma vez que se faz necessário uma discussão e um esclarecimento, né, tanto dos conselheiros quanto de toda a nossa comunidade, com relação aos 3 processos seletivos possíveis, que a Resolução 108 permite, que são eles o coeficiente de rendimento dos anos finais do fundamental, o sorteio e o vestibular, os cursos técnicos integrados, né? Então, a gente solicitou que a PROEM manifestasse, tanto do ponto de vista da viabilidade administrativa, da viabilidade financeira para realizar, e qual que é a realidade financeira desses 3 processos seletivos, e tendo isso também a gente solicitou que a PROAD se manifestasse para que a gente tivesse elementos que pudesse sustentar a nossa discussão com relação ao orçamento, tendo em vista que qualquer um desses 3 processos seletivos ele envolve uma necessidade de recurso, que tendo em vista que no nosso PDI a gente aprovou a ampla e irrestrita gratuidade dos nossos processos seletivos. Tá? Isso posto, eu começo a leitura do nosso parecer, dos 2 processos, o 1845 e o que solicita a retificação da Resolução 108, em destaque ao parágrafo 3º do artigo 8º, que obriga que a instituição faça um diagnóstico e uma consulta pública para sustentar a decisão sobre qual é o processo seletivo, e também o processo 2247, que tem a manifestação do colegiado do campus Itumbiara e dos departamentos de área acadêmica 2, 3 e 4 do campus Goiânia. Eu fui o relator desse processo. No processo 1845, ele foi instruído com parecer 5 do Colégio de Dirigentes, manifestando, tendo em vista que a instituição, que o CONSUP deliberasse sobre o processo seletivo 2022, solicitando a suspensão do parágrafo 3º do artigo 8º da Resolução 108 e indicando o sorteio para este processo agora, tendo em vista tanto a questão da pandemia quanto a questão orçamentária. A própria Resolução 108, o parecer 7 da PROEM, de 16 de agosto de 2022, e uma nota técnica da PROAD, que foram os documentos que a Câmara solicitou de 17 de agosto de 2022 para que pudesse sustentar a nossa decisão. No processo 2247, consta o memorando 24 dos departamentos 2, 3 e 4 do campus Goiânia, de 30 de junho de 2022, e o memorando 64 do colegiado de áreas acadêmicas do campus Itumbiara, de 10 de agosto de 2022. Nesse sentido, a análise do nosso relatório é o seguinte: a partir do parecer 5 do Colégio de Dirigentes, que expôs limitações orçamentárias e de tempo para que se faça cumprir o que determina a Resolução 108 de 2021, em especial o artigo 8º, parágrafo 3º, que diz, abre aspas, a decisão da forma de ingresso será realizada após consulta pública e diagnóstico coordenado pelo centro de seleção, fecha aspas. Parecer elaborado, estudado e discutido no âmbito do Colégio Dirigente do IFG, que trouxe a necessidade institucional de um posicionamento para o processo seletivo dos cursos técnicos integrados do IFG para 2023-1. Resolução 108/2021, no que diz, né, sobre as formas de ingresso, não precisa ler aqui, e sobre as 3 formas de ingresso, e no parágrafo 3º, a decisão sobre a forma de ingresso ter que passar por uma consulta pública e um diagnóstico. O parecer 5 do Colégio Dirigente aponta questões
questões administrativas que devem ser observadas para a efetivação do processo seletivo no âmbito do IFG, em atendimento ao que está preconizado pela Resolução 108/2021, em que deve-se destacar: 1. O debate sobre as formas, abre aspas, o debate sobre as formas de ingresso como uma dimensão das políticas de acesso deve ser pautado no âmbito institucional. 2. A Resolução 108 definiu que há 3 formas de ingresso nos cursos técnicos integrados do FG: sorteio de vagas, análise de coeficiente de rendimento e realização de provas. A forma de ingresso deve ser adotada para todos os campos e a decisão será realizada após consulta pública e diagnóstico coordenado pelo Centro de Seleção. 4. Faz-se necessário regular e disciplinar de forma pormenorizada, abre aspas, a metodologia a ser adotada pelo Centro de Seleção para realizar a consulta pública e o diagnóstico para a decisão acerca da forma de ingresso nos cursos técnicos integrados, fecha aspas. A resolução aponta que os processos seletivos deverão ocorrer com, abre aspas, antecedência mínima de 150 dias do início das aulas. Os editais para 2023-1 deverão ser publicados até o início do mês de setembro de 2022, mais especificamente a partir do dia 2 de setembro. Então, nosso cronograma está apertado. Né? 6. A reitoria deve reavaliar as condições orçamentárias dos custos referentes aos processos seletivos, mediante as restrições orçamentárias. 7. Solicita a suspensão temporária do parágrafo 3º do artigo 8º, no que diz: a decisão da forma de ingresso será realizada após consulta pública e diagnóstico coordenado pelo Centro de Seleção. 8. Devido aos avanços da contaminação pela Covid-19 e as restrições orçamentárias, que a forma de ingresso seja mediante sorteio de vagas. Isso é o que consta do ponto de vista do parecer encaminhado ao consultor pelo Colégio de Dirigente, que startou essa discussão. Dadas essas condicionantes e também o que foi apresentado no processo 2247, a Câmara Consultiva de Ensino, Pesquisa e Extensão solicitou que a Pró-Reitoria de Ensino e a Pró-Reitoria de Administração se manifestem quanto ao objeto interno. No parecer 7, a PROEM procurou traçar um panorama de custos orçamentários para a realização do processo seletivo, devendo-se observar que no PDI 2019-23 foi definida a gratuidade para a taxa de inscrição. Portanto, a instituição deve dotar de condições orçamentárias para a realização de todo o processo. Nesse sentido, o parecer 7 partiu de algumas premissas para a definição do levantamento, sendo ele: 1. O processo pode contar com uma média de 9.000 candidatos inscritos. 2. A abstenção estimada no processo mediante prova poderá ser superior a 30%, média considerada nos processos seletivos executados pelo Centro de Seleção com adoção de provas e sem cobrança de taxa de inscrição. 3. Previsão da publicação do edital em 2 de setembro de 2022 e resultado final 30 de novembro de 2022. 4. Custo total do processo mediante prova, R$ 428.589,49. 5. Custo total do processo mediante sorteio, R$ 50.173,14. Custo total do processo mediante coeficiente de rendimento, R$ 96.026,84. A nota técnica 22 da PROAD trouxe uma explicação das condições orçamentárias enfrentadas pela instituição para o ano corrente de 2022, devendo-se observar: 1. O orçamento da instituição foi de R$ 51.177.128, sendo custeio em torno de 39 milhões, assistência estudantil 10 milhões e investimento 521 mil. Após o bloqueio do orçamento, foi reduzido em 7,2, equivalente ao valor de R$ 3.680.868. 3. O orçamento atual do IFG para o exercício de 2022 é de 47 milhões. Orçamento que tem que atender às despesas de manutenção e ações finalísticas de todas as 16 unidades da instituição, compreendidos os 14 campos, a unidade reitoria e o polo Embrapi.
sendo necessário para a manutenção dos contratos de limpeza, manutenção predial, vigilância, fornecimento de energia, água, pagamento dos restaurantes estudantis, auxílios, projetos de ensino, pesquisa e extensão, bolsas e demais ações que envolvam a vida da instituição. O Colégio de Dirigentes, para garantir o orçamento da assistência estudantil, fez um aporte orçamentário no patamar de R$ 2.200.000. O orçamento da instituição está quase na sua totalidade restrito ao custeio, sendo utilizado para arcar com as ações de manutenção e finalização da instituição. Todavia, é nítida a sua limitação e insuficiência para atender todas as demandas necessárias. 6. O orçamento da instituição, em comparativo com 2012, não acompanhou sequer o processo inflacionário. E em 2012 a instituição possuía 10 campos, 10.700 alunos. E em 2022 possui 16 unidades e 17.284 alunos matriculados. Devendo-se observar que no atual momento, conforme apresentado no CODIR, na reunião da semana passada pela Pró-Reitoria de Administração, atualmente 7 unidades do IFG estão com saldo negativo em seu orçamento para a execução do ano de 2022. Por sua vez, no processo 2247 consta, considerando que no memorando 24 dos departamentos 2, 3 e 4 do campus Goiânia, de 30 de junho de 2022, assinado pelos departamentos citados, consta um primeiro levantamento que poderá subsidiar a elaboração de um futuro diagnóstico institucional para sustentar a decisão sobre a política de ingresso e atender o que é determinado pela Resolução 108/2021, em destaque o parágrafo 3º, artigo 8º. O mesmo deve ser corroborado à luz de outras variáveis, tais como o contexto de 2 anos de pandemia, em que boa parte da realidade dos estudantes que ingressaram na instituição mediante o sorteio não tiveram condições adequadas de aprendizagem nos anos finais do ensino fundamental. Deve-se também considerar que a variável socioeconômica junto à assistência estudantil deve ser um critério relevante para a sustentação de uma avaliação sobre a forma de ingresso, não podendo ser negligenciada, medida que está em consonância ao PDI 2019-2023. Também as comissões dos campos responsáveis pela política de ingresso, permanência e êxito devem trazer elementos substantivos, tais como experiências bem-sucedidas na instituição e como outras instituições, limites da ação institucional e possíveis ações formativas e de capacitação do conjunto de servidores que estão diretamente interagindo com esses discentes para subsidiar a análise. Segue o memorando 64 do Colegiado de Áreas Acadêmicas do campus Itumbiara, apresentando manifestação em relação ao parecer técnico do Colégio de Dirigentes encaminhado ao Consul. No documento deve-se observar: 1. O IFG tem um acúmulo de experiência no uso do modelo do vestibular como forma de ingresso, desde a Lei 11.892/2008 até 2019. 2. O sorteio foi utilizado como forma de seleção para os cursos técnicos integrados ao ensino médio para os anos 2021 e 2022, devido ao contexto da pandemia da Covid-19. 3. Em Itumbiara, o modelo de sorteio tem gerado diversas críticas dos, abre aspas, estudantes, dos pais dos estudantes e de potenciais futuros estudantes, além dos membros das comunidades internas e externas. 4. Fecha aspas. 4. O sorteio desconsidera o mérito, o preparo individual e o usa como critério fator, abre aspas, sorte, fecha aspas. 5. Não entende que o sorteio se caracteriza como uma forma de ingresso que promova a democratização do acesso, até por vir desacompanhado de ações efetivas de promoção de permanência e êxito. Isso é o que consta da manifestação do colegiado do campus Itumbiara. Devido à complexidade, voltamos aí para a nossa análise na Câmara. Devido à complexidade de execução do diagnóstico e a elaboração qualificada da consulta pública, elementos pressupostos da Resolução 108/2021, entende-se que a forma de ingresso, inclusive para ser pensada como política institucional, deve ser orientada para um ciclo, entre parênteses, 3 anos da formação técnica integrada, fecha parênteses.
Ação que vai em acordo com o que preconiza a Resolução 108 de 2021, no seu artigo 8º, e dá robustez à elaboração de uma política de ingresso, permanência e êxito. Em relação ao ponto 3 do memorando do campus Itubiara, do Colegiado de Áreas Acadêmicas, no que diz, em Itubiara o modelo de sorteio tem gerado diversas críticas dos, abre aspas, estudantes, dos pais dos estudantes, de potenciais futuros estudantes, além dos membros das comunidades internas e externas, fecha aspas. A Câmara responde, deve ter como ação. O item justifica a necessidade de uma ação formativa e de aprofundamento do debate, com análise qualificada de pesquisadores do tema e construindo a argumentação com base em elementos empíricos. Em relação à alegação do sorteio como medida emergencial, a Câmara diz, deve-se considerar que, embora o contexto pandêmico tenha regredido e o contexto social esteja se organizando dentro de uma certa normalidade, tem que se observar que, para atender o que se pressupõe, parágrafo 3º do artigo 8º, o que seja, a decisão sobre a forma de ingresso tem que ser subsidiada por uma consulta pública de diagnóstico institucional, não há prazo que viabilize essa ação para um processo seletivo 2022, uma vez que no artigo 29 da Resolução 108 diz que o processo tem que acontecer com uma antecedência mínima, preferencialmente de 150 dias. É lógico que a gente pode até ultrapassar isso, mas a gente não tem muito tempo, né? E que, após cumprida todas as etapas que pressupõem o parágrafo 3º do artigo 8º, consulta pública e diagnóstico institucional, os membros do CONSUP, como representantes de toda a comunidade acadêmica institucional, possuem elementos para subsidiar a política de ingresso para um ciclo institucional. Por outro lado, participação concreta e imediata sobre qual a forma de ingresso para 2023, considerando-se que no ano de 2022 a instituição não realizou o que se pressupõe como necessário no parágrafo 3º, artigo 8º, consulta pública e diagnóstico institucional, considerando as condições orçamentárias, como foi observado no parecer 5 da PROEM, apresentado pelo Colégio de Dirigentes, PROEM não, o parecer 5 do Colégio de Dirigentes, apresentado junto ao CONSUP, também demonstrado na nota técnica da PROAD, agosto de 2022. Considerando o parecer 7, esse sim da PROEM, que estima que uma necessidade de 428 mil para o vestibular, 50 mil para a realização do sorteio e 90 mil para a realização do coeficiente de rendimento. Portanto, em atendimento às condições dispostas, a Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão decide por ações que visem o processo seletivo de 2022 e o processo seletivo de 2023, sendo elas, para o processo seletivo de 2022, considerando em que não há condições de atender o que consta o parágrafo 3º do artigo 8º da Resolução 108, neste caso, suspensão do artigo conforme solicita o parecer do Colégio de Dirigentes encaminhado para o CONSUP para o processo seletivo 2022, parágrafo 3º, artigo 8º, sobre o diagnóstico e a consulta pública. Decisão para o processo seletivo 2022 dos cursos técnicos integrados mediante o sorteio, devido às condições apresentadas pelo Colégio Dirigente, sobretudo as condições orçamentárias e a nota técnica apresentada pela Pró-Reitoria de Administração. Sendo para o processo seletivo de 2023, dos cursos com ingresso em 2024, dos cursos técnicos integrados do IFG, 1. Só realizar a decisão do processo seletivo se atender às condições que dispõe a Resolução 108, em destaque o parágrafo 3º, artigo 8º. Então, para o ano que vem, quando a gente chegar nesse momento de decidir qual o processo seletivo, que a gente, como membros do Conselho Superior, a gente tenha um diagnóstico e uma consulta pública com relação às formas de ingresso. 2. Alterar a resolução e estabelecer que o processo seletivo dos cursos técnicos integrados possam ser por um ciclo de 3 anos para toda a instituição. Então, ano que vem, quando a gente for tomar essa decisão, que a decisão tenha validade por 3 anos. Até porque nós não temos condição, né, efetiva de ficar fazendo diagnóstico e consulta pública todos os anos para decidir o processo de ingresso.
e também o processo de ingresso ele precisa ter uma certa estabilidade, até para que a gente possa ter elementos de uma análise mais qualificada. E 3, estabeleça um grupo de trabalho para emitir parecer técnico sobre as condições orçamentárias para a viabilização do processo seletivo. Desse modo, a Câmara Consultiva de Ensino, Pesquisa e Extensão considera que, desde que acatadas as indicações deste parecer, aprova as solicitações emanadas para a retificação da Resolução 108. O que a gente, em síntese, Presidenta, se me permite fazer uma rápida fala, além dessa longa leitura. O que a gente considera é o seguinte, que para o processo seletivo de 2022 nós não temos muito o que fazer, efetivamente. Nós não temos condições orçamentárias para discutir se vai para o vestibular, né, tendo em vista o custo dele, e nós não temos condição, como fala o próprio parecer do Colégio Dirigente, de realizar a íntegra da Resolução 108. Então a gente precisa suspender para agora, parágrafo 3º, o artigo 8º, para esse processo seletivo de 2022. Para 2023, nós temos tempo, nós temos prazo, e a gente precisa fazer uma discussão sobre viabilidade orçamentária, porque, inclusive, decidir sobre qual forma de ingresso, ela não pode estar limitada às condições orçamentárias, ela tem que estar vinculada a concepções de política institucional, né? Então, para isso, a gente precisa viabilizar condições orçamentárias, para ter a possibilidade das 3, e aí a gente sustentar a nossa decisão sobre qual delas. Uma vez que a gente decidir que essa decisão tenha validade para 3 anos, inclusive para sustentar também uma política de ingresso, e que a gente não cometa, a gente tome a devida ação para que ano que vem a gente não esteja na mesma condição que esse ano. Não tem prazo e não tem orçamento para discutir de uma forma mais qualificada e aprofundada a forma do processo seletivo. Em síntese, é isso. Obrigado, Presidenta, e segue para a análise do Pleno. Obrigada, conselheiro Reinaldo. Então, está aberto aí para as contribuições, esclarecimentos. Quer usar a voz, Hugo? Conselheiro Hugo, parece que você está digitando. Ok. É a sua palavra. Concedida. Bom, me ouvem? Vou pedir desculpas aí por não ligar a câmera. Eu estou com uma instabilidade na internet aqui. Eu acredito que se eu ligar a câmera, isso pode gerar mais problemas. Bom, a respeito da matéria que está sendo apreciada, né, os dois itens que o professor Reinaldo acaba de ler o parecer da Câmara aí, eu gostaria de destacar, né, e assim, retomar um pouco do que foi feito, né, do que foi discutido lá no ano passado ainda a respeito, né, quando a gente aprovou essa política de ingresso, né, naquele momento a gente tinha algumas propostas, né, e uma delas, né, permitia, né, que a gente pudesse adotar mais de uma forma de ingresso dentro da instituição, né? Ou seja, dentro dessas 3, a gente pudesse fazer escolhas, né? Por campus ou por curso, né? Isso pudesse ser feito. Isso não foi aprovado, né? Essa possibilidade não entrou na política, mas foi algo que foi discutido naquele momento, né? Eu estou resgatando isso para dizer o seguinte, né? Claro, né, a gente tem que levar em consideração todo o contexto adverso da pandemia, das questões orçamentárias, né? De ser algo novo, né? Essa discussão a respeito da forma de ingresso, né? Visto que anteriormente a instituição adotava uma forma única, né? Não havia essa discussão. Porém, o que eu queria destacar é da importância de fazer esse debate com a comunidade acadêmica, né?
não há consenso dentro da comunidade acadêmica, né? Principalmente, dá para perceber isso pelos documentos que vieram, pelas manifestações do campus Itumbiara e dos departamentos 2, 3 e 4 do campus Goiânia, mas isso não está restrito a apenas esses 4 departamentos. Conversando com os colegas, pela instituição toda, a gente sabe que existem opiniões divergentes a respeito dessa situação, né? Opiniões, em alguns casos, baseadas na experiência, em outros não, né? É algo mais pessoal mesmo, mas o fato é que essa questão do ingresso ela precisa ser melhor discutida dentro da instituição. Eu entendo que a gestão ela precisa abrir esse diálogo de uma maneira a ouvir a comunidade interna, né, e tentar chegar numa solução que contemple, né, de maneira democrática, que a gente consiga envolver, né, a maioria da comunidade acadêmica. E eu estou falando isso não porque eu considere que essa questão da forma de ingresso seja a questão fundamental, mas mais para a gente poder superar essa etapa e podermos nos debruçar na questão que, na minha opinião, é mais relevante, né, que dada a entrada desse aluno na instituição, o que nós vamos fazer com ele, né? Ou seja, como nós vamos agir, como que a instituição vai agir para manter esse aluno na instituição, para proporcionar a ele uma formação que seja de qualidade, que seja de fato relevante, né? E condições objetivas, né? Para que ele possa concluir o curso, não simplesmente com a obtenção de um diploma, mas com a obtenção de condições objetivas, né? Que possam mudar a vida desse estudante, né? Que possa fazer uma diferença na vida desse estudante após a conclusão do curso, né? Acho que isso é uma forma até de fortalecimento da instituição, né? Porque é assim que a instituição se torna e se tornou ao longo do tempo relevante na sociedade, né? Pela qualidade dos seus formandos, pelos serviços prestados à comunidade. Então, de certa maneira, essa fala minha é um apelo, né, para que a gente possa promover esse debate dentro da instituição. Eu entendo que para esse momento tem essas dificuldades áreas e tudo mais, mas para que antes de que a gente tome essa decisão para o próximo semestre, aliás, para o próximo ano, a gente possa ter, como está no relatório, como está no parecer, né, para que a gente possa fazer essas discussões e ouvir e contemplar, né, de maneira democrática a maioria, né, pelo menos, né, ouvir, né, a comunidade acadêmica e a comunidade interna do Instituto. Bom, era essa a minha fala, né? Um outro ponto é que fica claro, né, para mim que para esse momento a justificativa que impede que a gente faça essa discussão é, primeiro, o tempo, né, que ela chegou aqui de uma maneira em cima da hora, a gente não tem muito tempo para fazer essa discussão nesse conselho, e a questão orçamentária, né? Fica claro no parecer que a realização da prova, por exemplo, nesse momento, seria inviável, né, pela diferença orçamentária. Mas do coeficiente de rendimento, a diferença orçamentária, o custo orçamentário não seria tão grande assim, né? Mas, bom, era esse o meu posicionamento, né? Peço desculpa por ter delongado um pouco a fala aí, mas era isso. Obrigada, conselheiro. Passo agora para o conselheiro Luciano Marçal, por favor.
Só um instante. Bom dia a todos e a todas. Eu queria primeiro fazer uma colocação aqui como egresso do campus, né? Eu sou egresso do campus Anápolis, antes de ser um servidor. Estão me escutando? Certo? Então, assim, minha época como aluno do Instituto Federal, uma referência até do Instituto era o processo seletivo. Ser aprovado no processo seletivo do Instituto Federal era algo assim que impactava tanto na família, né, na sociedade em si. Ó, passei no Instituto Federal, né, passei na Escola Técnica Federal. E isso leva a uma questão muito importante dentro do processo, que é o seguinte, é querer estar no Instituto Federal. Certo? Por isso eu acho importante o processo seletivo ser por vestibular. Porque nós estamos vivendo, agora como servidor, uma realidade nos campos, e que eu acho que o conselho lá, que está analisando, deve ter um zelo maior pela realidade dos campos, por esses colegiados, porque eles estão vivendo. E eu vejo no meu campus hoje, que é o campus Anápolis, uma realidade seguinte. Quando você vai trabalhar com os alunos, eu sou do laboratório de engenharia e do técnico de edificações, os alunos que ali estão hoje falam assim, quando você vai pedir para eles alguma coisa, de ler uma norma, coisa simples, não vou ler norma não. Aí você, mas você, como é que você vai passar se você não lê uma norma, se você não tem interesse no estudo? Aí eles falam assim, não, eu estou aqui porque meu pai me colocou aqui, fez a minha matrícula, aí eu passei no sorteio. Certo? Aí eu vejo algo que está nos afetando bastante, que é na parte da evasão. Nesse segundo semestre, eu vi que houve um esvaziamento do técnico, certo? Alunos que, às vezes, estão com dificuldade na parte das disciplinas técnicas específicas do curso, aí, não, eu vou para a rede pública lá, que lá eu não preciso dessa matéria, e vai, e abandona, deixa um processo de evasão. E isso eu não vi nos pareceres, esse tipo de análise. E eu acho importante, porque faz parte do processo seletivo. E, às vezes, eu vejo a consulta pública para o público em si, essa defasagem em relação ao processo seletivo. Porque é uma questão, igual o professor Reinaldo falou, de sorte, certo? Não tem uma questão de avaliação por nota. Então, a pessoa vai ali, às vezes, o que está acontecendo hoje, numa realidade que eu vejo em grande frequência, não sei se são todos, que não dá para precisar isso, é que as pessoas estão entrando ali porque o pai quis, ou porque era sonho do avô, e isso prejudica bastante o campus, porque não há comprometimento, não há aquele desejo do aluno em crescer junto com a instituição, certo? Está ali por estar. Concordo também com o parecer que agora nós não há tempo, certo? De fazer um novo processo por questões orçamentárias, certo? Que é uma discussão mais ampla, né? E queria propor isso aí que não ficasse assim tanto tempo para voltar, certo? Que a Câmara lá pudesse trabalhar de uma maneira mais rápida para trazer, mesmo que o processo agora for por sorteio, como creio que deve ser, né? Para esse ano, mas que possa, como é que fala, ser discutido mais rápido, principalmente escutando os campos, certo? Eu acho que sim, uma coisa que eu queria propor para a Câmara aí é que, igual aconteceu do campus em Tubiara, né, e das áreas do campus Goiânia, que fosse escutado campus Anápolis, campus Goiás, campus Lusiânia, certo? E tivesse um parecer deles nesse mesmo sentido que foi o parecer desses outros campos aí. Tudo bem? Essa é a minha palavra, é o meu entendimento. Obrigado a todos. Conselheira Elza, perdão aí em público, né? Não vi sua mão levantada, eu fico olhando o chat e não olhei lá a mãozinha, desculpa.
Sua vez agora. Tranquilo, presidenta, obrigada. Também adaptando aqui, né? Eu achei que ficaria mais visível, mas tranquilo, a gente se inscreve pelo chat também. Bom dia a todos e todas. Queria agradecer ao professor Reinaldo pela leitura do parecer e dos membros da Câmara, né, pela minuciosidade, né, dos pontos analisados no parecer. Só vou fazer uma consideração no finalzinho do ponto. Mas antes eu queria comentar as falas anteriores, né, do colega Hugo e do meu colega de campus, Luciano, porque a gente vive um processo que ainda não sabemos, né, quanto tempo vai durar, que é essa realidade pandêmica, né? Nem falo pós-pandêmica porque a gente ainda vivencia consequências ainda muito graves desse período de pandemia, e uma delas, né, é uma realidade totalmente desfavorável do nosso aluno estar presente na instituição, independentemente da forma de ingresso. Então, assim, se hoje a gente tem, né, uma situação crítica, inclusive de fome dos alunos dentro das nossas instituições, principalmente nos campos, né, que tem o período integral, eu acho que isso não é consequência de um processo seletivo, que não é pela qualidade da exclusão que ele possa realizar, que ele vai garantir uma qualidade de ensino que a gente tenha. Eu também fui aluna da escola técnica, Luciano, fui aprovada em primeiro lugar na época do meu processo seletivo, mas me solidarizo pelos colegas que, assim como eu, não tinham outra opção de escola pública de qualidade para estudar e que não puderam ser aprovados pelo processo seletivo. Então, hoje, eu acho que a instituição deve altamente, né, se preocupar com as condições de permanência e êxito dos alunos que ingressam na nossa instituição, nas condições de alimentação, nas condições de qualidade de vida, tanto dos nossos alunos quanto dos nossos servidores, e considerar uma realidade que é global desse cenário de pandemia ainda. Então, as realidades desses alunos, das famílias foram alteradas, e a gente vai lidar com um novo público dentro da nossa instituição que talvez nunca conseguiu adentrar os nossos campos por conta do processo seletivo que a gente realizava historicamente. Não é esse processo excludente que garantia a qualidade da nossa instituição, mas as ações e políticas que a gente conseguia realizar internamente, conhecendo o público que a gente tinha. Se o público hoje é outro, e para ser uma instituição democrática, a gente precisa garantir com que esse público também tenha permanência e êxito, eu acho que nós devemos nos desdobrar para pensar em que políticas, em que medidas, quanto o recurso a gente vai precisar para que tenhamos essas políticas dentro da nossa instituição. A discussão sobre esse processo seletivo é antiga, né? Desde a discussão do PDI a gente passou por esse debate, ele ainda precisa ser realmente amadurecido, mas para 2022 a gente está vendo que é inviável, né? A gente não consegue estabelecer esse diálogo com a comunidade, com os processos que a gente cumpre, né, nesse sentido, com consulta pública para a realização de 22, e talvez, né, em 2023 a gente consiga amadurecer, ouvindo toda a comunidade, para ter uma nova decisão a partir de 2023. Mas de 2022, né, eu sou favorável ao parecer apresentado pela comissão, pelo principal motivo de que não adiantaria nem discutir com a comunidade nesse momento se a gente não tem como viabilizar a realização, por exemplo, do processo seletivo por provas, né? E ainda que seja mais barato a análise do coeficiente de rendimento agora, a gente vai estar lidando com um histórico que não representa também a realidade do aluno, já que ele veio da escola fundamental, também em período de pandemia, e que mal teve condições de acesso a essas aulas durante esse período de afastamento e de ensino remoto. Então, é esse coeficiente, que também reflete notas em uma situação precária de aprendizagem, que está sendo cogitado a ser analisado também como uma segunda possibilidade. Então, hoje, eu acho que a nossa única opção é realmente, né, o processo seletivo por sorteio, e nesse sentido, Reinaldo, em relação ao parecer da comissão, no último parágrafo, quando vocês citam, né, o processo seletivo de 23, no ponto 2, a alteração da resolução estabelecer que o processo seletivo dos cursos técnicos integrados possa ser por ciclo de 3 anos, eu acho que não está dando a entender o que você apresentou verbalmente.
está parecendo que o processo seletivo vai valer por um ciclo de 3 anos, e não a decisão sobre, né, o tipo de processo que vai ser feito a partir da consulta e escuta da comunidade. É isso, obrigada a todos e todas. Obrigada, conselheira Elza. Conselheiro Reinaldo. Então, obrigado, Elza. Realmente, isso precisa ficar mais claro, né? Para não parecer que é um processo seletivo que vale por 3 anos, né? É que a forma do processo seletivo, ela vale nos 3 anos. Né? Obrigado, vou corrigir isso. Então, eu gostaria de pegar, então, um pouco disso que trouxe a Elza e dialogar também, sabe? Por exemplo, não está no parecer, mas, por exemplo, uma questão do coeficiente de rendimento que nos dificultam para hoje é a diversidade das formas de análise da avaliação das escolas da rede municipal. Você tem escolas que são ciclo, então a avaliação dela vai ser aprovado ou reprovado. A realidade pandêmica dos últimos 2 anos. Então, não nenhuma experiência que nós temos com relação a este modelo, e tendo visto o prazo curto. Então, são elementos que saltam na hora que a gente pensa, se for para o coeficiente, que também inviabiliza para o atual contexto, né, para a sua realização. O nosso debate aqui, inclusive, cada vez para mim está ficando isso mais claro, estou cada vez mais convencido com relação a isso, é mais uma justificativa como a gente precisa aprofundar a discussão com relação a este tema. Né? Fazer capacitação e formação, trazer pesquisadores. Né? Isso vai levar à necessidade de uma energia da reitoria, da pró-reitoria de ensino, tendo em vista todas as pautas que nós vamos ter ainda para o ano que vem, mas se faz urgente, né? Porque a gente precisa limpar o terreno. Às vezes as análises, com todo o respeito a todas as defesas que aparecem, mas a gente precisa sustentar os argumentos sobre o processo seletivo como instituição de ensino, como instituição que promove a ciência e a cultura, com fundamentos na ciência, com dados empíricos. Né? Por exemplo, a gente restringir a nossa análise sobre o sorteio ao critério sorte é esvaziar o debate com relação a um processo seletivo mediante sorteio. Em síntese, primeiro, ele não é um instrumento sorte, ele é um processo aleatório. Que não é simplesmente se o aluno tem interesse ou não tem interesse de entrar. Na verdade, a gente tem que fortalecer, e aí a Valesca pode me ajudar, inclusive, se eu não me engano, é na resolução 109, nós fortalecemos toda uma discussão sobre eu vou chamar de recuperação de aprendizagem, é terrível esse termo, mas de recuperação da aprendizagem, que está articulada com a política de permanência, independente da forma de ingresso, tendo em vista a avaliação que nós fazemos dos nossos alunos que ficaram os 2 anos no período pandêmico aqui. Isso, por exemplo, a gente acredita, e os dados mostram isso, que nós somos uma instituição socialmente de excelência. E a gente tem que dar conta, provas de manifestar a nossa capacidade, a nossa qualidade de ação na política de permanência. Não na ação do processo seletivo. Restringir a qualidade. A fala da Elza eu achei perfeita nesse sentido. Restringir a nossa qualidade ao modelo do processo seletivo é esvaziar toda a nossa capacidade de ação política em torno do processo de ensino-aprendizagem, do processo da permanência. Então, isso precisa, e seja qual for a forma de ingresso, a gente fortalecer isso. A gente tem que tomar muito cuidado em falar em manifestação de campus como se fosse a manifestação de toda a comunidade do campus. Às vezes a consulta pública vai nos ajudar melhor a isso. Mas eu penso também, no nosso parecer a gente sinaliza para isso, que a consulta pública precisa ser qualificada. Não pode ser simplesmente um lançamento no site, vamos lá e vota. A gente precisa qualificar o debate nos campos. Por isso, trazer as comissões de permanência, que têm o dever de aprofundar sobre isso.
né? E a gente qualificar, e aí com base numa consulta pública, a gente falar em um desejo, uma orientação da comunidade e da instituição, né? Senão a gente vai caindo em determinados sensos comuns que esvaziam a nossa capacidade de ação como do tamanho da nossa instituição e a seriedade e o lastro que a nossa instituição tem. Em síntese, por exemplo, isso está articulado também com a nossa jornada docente, que nós vamos ter os congressos agora, né? A gente pensar a jornada docente, pensar do ponto de vista do fortalecimento das nossas ações na política de permanência e êxito. Então, é um processo que eu entendo que ele é muito complexo, aí a gente não pode fazer de forma aligerada, né? E também a gente precisa, assim, limpar o terreno do ponto de vista de um certo moralismo, de certos preconceitos, no mau sentido do preconceito, e analisar a partir de alguns dados que sustentem melhor a construção da nossa análise sobre o processo seletivo. É isso. Obrigado. Obrigada, conselheiro. Conselheiro Hugo, gostaria de retomar? Parece que você está digitando. Não, sim, a respeito das manifestações, né, eu quero dizer assim que eu concordo com quase tudo que foi dito, né, assim, e meu posicionamento aqui foi exatamente nesse sentido, né, de dizer que assim a gente precisa superar essa questão, né, porque no meu entendimento essa é uma questão que divide a comunidade, né, e inviabiliza a gente tratar de algo que é mais fundamental, que é a permanência e o êxito desse estudante na instituição. Então, nesse sentido que eu queria, né, reforçar o que eu disse, da importância da gente buscar, né, construir algo que seja coletivo, né, que tente atender mesmo posicionamentos que às vezes não são os nossos, né, ou aqueles que a gente defende, mas que a gente possa tentar atender de uma maneira a todos, né, de uma maneira democrática, para poder até criar condições da gente passar para esse próximo passo. Falar, tudo bem, a gente superou essa etapa, e agora vamos, então, coletivamente, né, porque aí eu acho que esse é um fator importante, né? Assim, a questão da permanência e o êxito, ela não vai ser resolvida se a gente não tiver engajamento da comunidade toda, né? Digo, dos professores, né? Da maioria de grande parte dos professores, né? E do restante da comunidade. Eu quero só colocar também que, assim, no meu entendimento, às vezes, né, quando a gente fica nessa disputa, né? E se a forma de ingresso não é aquela que eu considero adequada, né, essa forma de ingresso vai passar a ser responsável, no meu discurso, né, por todos os problemas que a gente identificar na instituição, né? Então, acho que é isso que a gente precisa superar. Ok? Obrigado, Oneide, e agradeço aos colegas aí pela discussão. Nós que agradecemos, conselheiro. Não tem mais ninguém inscrito, enquanto eu só gostaria de fazer uma colocação também na questão de que parece que houve uma morosidade, né, da gestão em realizar o diagnóstico. Gostaria de lembrar que a política de ingresso ela foi aprovada no dia 29 de outubro de 2021, né? E que também, nesse início de ano, nós estávamos aí às voltas do retorno presencial, que houve, conforme a conselheira Adria, né, bem lembrou, o adoecimento não só, né, dos nossos estudantes, não dos nossos estudantes, como também de vários servidores, em que passamos, né, por este movimento. Também, assim que o Colégio de Dirigentes emitiu a nota técnica, né, a solicitação para o Consup, houve uma manifestação, né, dessas comunidades solicitando que eles pudessem ser ouvidos nesse conselho e que, por eles já estarem, né, iniciando aí as férias, que pareceria que fosse uma discussão que ficasse assodada e que a gente estivesse correndo
né, para deliberarmos aqui no Conselho Superior. Então, para garantir com que todos tivessem voz, né, aqui neste Conselho, nós estamos realizando, né, hoje o nosso Conselho e fazendo essa análise. Então, eu gostaria de fazer essa ressalva, né, e, além do mais, né, conforme foi né, exposto aqui várias vezes, desde o início de maio, quer dizer, abril já e maio, que nós tivemos aí, fomos sofrendo, primeiro com os boatos e depois com a concretização, né, dos cortes. Primeiro era bloqueio, cortes, né, contingenciamentos. Então, eu queria fazer essa ressalva, que, de fato, para realizar um diagnóstico neste formato, com esta qualidade em que tanto a conselheira Elza, o Hugo, né, o Luciano e o conselheiro Reinaldo colocaram, né, nós não faríamos isso em 2 meses, 3 meses, né? É um trabalho que, de fato, ele tem que ser criterioso, rigoroso, e que a gente não via, né, como simplesmente fazer uma consulta, uma enquete à comunidade, porque vai para além dessas questões. Então, assim, colocando isso, porque foram questões que a gente dialogou tanto, né, internamente aqui na unidade de reitoria, quanto principalmente, né, no colégio de dirigentes sobre essas questões. Tá? Então, eu queria fazer essa ressalva e deixar muito claro, não houve morosidade dessa gestão, houve uma preocupação primeira no retorno, né, às atividades presenciais, uma preocupação com a vida das pessoas que estavam retornando, e aí, né, então, a gente fez todo esse processo. E para garantir com que toda a comunidade pudesse ter acesso a este Conselho Superior de forma democrática e participativa, tá? Bom, aí também quero ressalvar aí, né, as falas, e eu fiquei aqui balançando, né, a cabeça, e é isso mesmo, a questão da permanência e êxito, né, que também foi tão colocada, nós precisamos de investir fortemente, né, a questão da permanência e êxito. E aí, conselheiro Reinaldo, eu fico como a conselheira Elza colocou, uma questão mesmo assim, mais de esclarecimento aí no parecer, né, no final, em que no item que vocês colocam a questão de estabelecer um grupo de trabalho para emitir parecer técnico. Para que fique bem claro, né? Eu acho que a gente precisa de deixar isso aqui muito claro, em quem é que vai designar, né, esse GT, como ele será constituído, se vocês dialogaram sobre isso também na discussão aí da Câmara Consultiva, porque acho que fica vago, né, e estabeleçam um grupo de trabalho para emitir parecer técnico. Então, quer dizer, a política de ingresso está falando que a coordenação será, né, claro, do centro de seleção, mas esse GT vai trabalhar em conjunto e ele vai ser constituído, foi pensado, foi discutido de alguma forma, quem vai designar. Então, presidenta, não foi discutido. Eu concordo também que está vago. Na minha concepção, eu penso que isso é uma decisão de gestão, ele pode ser startado junto ao colégio de dirigentes, mas eu não discuti isso com os colegas da Câmara, e eu penso que aqui a gente pode desenhar isso, seria daqui do Consup, né? Mas realmente isso ficou em aberto, sim, tá? Bom, gente, então, as inscrições até o presente momento, mais alguém? Eu acho que é uma temática, né, muito importante, né, e delicada, é importante para a nossa comunidade, tanto interna quanto externa. Eu gostaria de saber se mais alguém gostaria de fazer o uso da fala para contribuir. Não? Então, vamos ver, presidente, me ajuda aí com os encaminhamentos. Nas falas, né, parece-me que, pelo menos, os que falaram até o presente momento, né, foram aí fazendo considerações acerca mesmo, né, da permanência, do êxito, que a gente não há consenso, e também, né, a conselheira Elza e tanto eu fizemos aí os esclarecimentos acerca dos 2 itens, né, encaminhados pelo parecer.
eu gostaria de saber se a gente encaminha aqui, trabalhando aqui com vocês, gente. Eu acho que são dois movimentos, né? Primeiro, se a gente aprova o parecer e depois a gente faz, né, os desdobramentos aí acerca, talvez, aí do parecer do item 2 e 3, para deixar ele mais claro. É isso mesmo? Então, presidenta, eu penso que seria esse o procedimento, porque, inclusive, essas duas propostas de encaminhamento, eles não vão em divergência ao parecer, né? Ele é um desdobramento para esclarecer, né? Para deixar mais amarrada a situação. Então, eu penso que primeiro a gente aprova ou não o parecer, e aí depois, se aprovar, a gente analisa essas duas propostas de encaminhamento. Ok. Todos concordam? Então, podemos ir em regime de votação. Deixa eu aguardar, o Nicolas está digitando. Nicolas, quer fazer uso da palavra? Vamos aguardar, que eu não sei se ele... Ok, Nicolas. Então, em regime de votação, quem for contrário ao parecer, por favor, se manifeste no chat ou em voz. Bom, ninguém se manifestou contrário, então está aprovado o parecer apresentado pela Câmara Consultiva de Ensino, Pesquisa e Extensão. Então, como desdobramento, né, no item 2, que a conselheira Elza apontou, penso que está mais tranquilo, não é isso? É questão de redação aqui, né, conselheiro Reinaldo, é isso? Reinaldo, você me ouviu? Achei que você estava me vendo, eu fiz o joinha aqui. Sim, é isso, né? Só deixar claro que o processo seletivo, ele é anual, mais uma vez decidido, ele vale para um período de 3... O processo seletivo será o mesmo para um ciclo de 3 anos. Eu acho que fica assim, né, Elza? A Elza colocou que sim. É porque eu abri o parecer aí, por isso que eu não vi seu joinha aqui. Luciano, pois não, esclarecimento. O que nós votamos agora foi apenas o processo seletivo esse ano por sorteio, né? Isso, exatamente. Só para isso. Tá certo. É por isso que eu queria esclarecimento em relação a isso aí. Não o parecer todo, né? Só essa parte do que ficou parecendo que estamos aprovando todo o parecer. Questão de ordem, chefe. Nós aprovamos o parecer. O parecer todo, para este, né, ano, com os encaminhamentos, né? Que é o encaminhamento aí que está nesse final aí, não é isso, conselheiro? Os 6 itens. São 6? São 6 itens. Tá? Suspender o artigo, né? 5 itens. Pode falar. Quem? Eu, Luciano, presidenta? Você. Então, nós aprovamos o parecer, que são 5 itens ali no final. Para o processo seletivo de 2022, a suspensão do parágrafo 3º, artigo 8º, da resolução 108, e a decisão do processo seletivo para 2022 é por sorteio. E para 2023, para o processo seletivo, só realizar se tiver cumprida toda a resolução 108, em destaque o parágrafo 3º, artigo 8º, alterar a resolução para que o processo seletivo que ocorre anualmente, uma vez decidido, ele seja o mesmo processo seletivo para um ciclo de 3 anos e estabeleça um grupo de trabalho. Isso nós aprovamos. Aí, agora estamos na discussão para essa correção do item 2, né? Que seria o item 4, né? Que é a proposta da Elza.
Isso, que é o item 2 para 2023. Tem que alterar a resolução, que é uma questão de redação. E a minha questão, que é estabelecer um grupo de trabalho, e aí eu gostaria de ver se a gente define aqui, né, quem vai, como será constituído, quem vai designar, para que fique, né, bem, sendo redundante. Eu posso fazer uma proposta? Está bem claro. Pode. Tudo bem, não, agora eu entendi. Entendeu, Luciano? Ok. Sim, Renan. Minha proposta é que a decisão do grupo de trabalho, tendo em vista que é uma instância de gestão, inclusive, seja startado junto ao colégio de dirigentes, né, e podendo ser aprovada aí no Conepex e no Consul. Seria essa a minha proposta. Entraríamos para o Consul para aprovar o grupo de trabalho, a Constituição? Não, né? Não precisa disso não, né? Pode ser só desnecessário. Só que seja startado no colégio de dirigentes a constituição desse grupo de trabalho. Há acordo com os conselheiros? Porque aí a gente faz essa alteração aí, né, nos desdobramentos, né, na ordem do parecer, tá certo? Acordo? Ok. Então, parecer aprovado, ao fazer a redação do item 2 para 2023, e no item 3, o grupo de trabalho, então, vai ser constituído no Colégio de Dirigentes, que vai atuar aí em conjunto, né, com o Centro de Seleção para o diagnóstico. É isso? Muito bem, então, fechamos, né, esse item, como fez a juntada, né, dos dois processos. Agora nós temos o processo do projeto de curso de pós-graduação Lato Sensu, que é o processo 4820. Está na Câmara Consultiva também, né, do Câmara Consultiva de Ensino, Pesquisa e Extensão. Então, conselheiro Reinaldo, por favor. Bom dia, ficou como parecer 26 da Câmara Consultiva, processo 4820, curso de pós-graduação Lato Sensu, deixa eu só rememorar aqui, se eu não me engano é para o campus Jataí. É isso mesmo. Eu fui parecerista desse processo, presidente. Ele foi instruído, tem uma vasta documentação de instrução, são 31 documentos, né? O parecer para o PPC de especialização em informática na educação do Campo Jataí, consta o relato de toda a documentação apresentada e justificativo para o pleito de abertura do curso. A Câmara emite parecer favorável, mas novamente, e aí inclusive a gente fazer esse destaque, tá? No processo, inclusive nas tramitações nas instâncias e na própria instrução do processo na sua origem, lá no Campo de Jataí, não há nenhuma manifestação sobre os percentuais de matrículas com relação ao superior em licenciatura, aos 50% para o técnico integrado. A Câmara, desde o período anterior, de ensino, pesquisa e extensão, tem feito alerta sobre isso. A gente tem destacado que não é temerário os processos chegarem aqui sem esse tipo de indicação. A Câmara está atenta com relação a isso. E já tem manifestado um interesse de começar a devolver os processos, não aprová-los, tendo em vista que temos toda uma política de oferta de cursos e vagas, todo um panorama em torno da instituição para o cumprimento dessas metas e dos indicadores institucionais, né? Mas, ainda considerado isso, neste momento a Câmara ainda emite parecer favorável ao PPC do curso de especialização em informática. É isso, tá? Obrigado, presidente. Obrigada, conselheiro Reinaldo. Então, a gente abre aí para os esclarecimentos, contribuições.
Não? Bom, e não tendo, então, a gente coloca em regime de votação. Se alguém contrário à aprovação do parecer, né, do projeto de curso de especialização do campus Jataí, por favor, se manifeste no chat ou em voz. Bom, não houve manifestação, então o parecer aí, né, aprovado. Bom, e hoje, né, faz tanto tempo que nós que a gente sempre ultrapassa até o horário um pouquinho. Hoje nós finalizamos aí um pouquinho antes. Já, como eu disse no início, né, da nossa reunião, deixar aí essa pré-agenda, né, para o dia 29 de setembro, dado aí vários documentos, né, que estão aí na caixa, né, da Secretaria do Consup, e nós já estamos, vários deles já foram encaminhados para algumas câmaras, e os outros, né, encaminharemos, então logo a Secretaria do Conepex encaminhe também, tá bom? No mais, desejar aí a todos e todas uma excelente semana, que fiquem bem, né, que se cuidem, e aí, então, até... quem sabe aí, né, se vocês puderem ir lá no lançamento do La Paixona até dia 19, para quem não puder ir, aí até o dia, então, 29, né, de setembro. Obrigada, fiquem bem, até mais. Grande abraço. Beatriz, um abraço a toda a equipe de intérpretes, a todos aí que colaboraram para que Francisco, Maia, todos vocês, aluna, todo mundo. Obrigada. Professora, oi, Neide. Porque no treinamento lá, já acabou a reunião, aí eu vou até colocar aqui, mas foi finalizado. Parece que ia ser discutido hoje também a questão das nossas reuniões ser presencial ou continuar remoto. Tem alguma coisa sobre isso? No treinamento? Não foi, não foi passado, Luciano, mas nós pretendemos fazer, né, pelo menos aí uma a cada semestre presencial. O que está dificultando para nós tem sido, de fato, os cortes orçamentários, né? Mas estamos organizando, inclusive, o espaço aqui na reitoria para a gente receber, e a gente tem muita vontade que seja presencial, nada como olho no olho, né? É só mesmo a questão por hora, tem sido, a Sandra parece que quer esclarecer a questão dos cortes, mas vamos ver se a gente consegue fazer esse semestre ainda presencial para nos conhecermos, né? Vocês entraram e aí a gente ainda não teve oportunidade. Sandra, pois não. Obrigado. Oi, Luciano, tudo bem? Boa tarde. Bom dia ainda, né? Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Estamos concluindo. Luciano, ele foi uma sugestão, né, Luciano? Lá que a gente começasse a voltar às reuniões presenciais, né? E a forma de transmissão. E aí, na reunião, ficou acordado que seria uma discussão da gestão, né? E do próprio Consup, para a gente poder já ver essas possibilidades, assim como a professora Neida acaba de colocar, tá? Então, não seria agora, seria essa organização que a gente precisa fazer para o presencial. Mas, realmente, Luciano, nós estamos precisando mesmo, né, nos encontrarmos, e a sugestão foi colocada e a gente leva isso para a reunião de gestão, tá? Tá certo, então. Obrigado. Um abraço. Um abraço. Fiquem bem. Até mais.